de número 2 e o versículo de número 3. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 3 adiante. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco, em nome de Jesus. Eu já quero agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio que Ele me dá de fazer menção da sua palavra. Quero agradecer também ao pastor e a todos os irmãos que aqui se encontram sedentos para ouvir a palavra de Deus. Amém? Todos acharam a palavra de Deus? Vamos ler a palavra de Deus. E diz assim: e nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo os mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste, este antigo, e a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro e nele em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em treva. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas qualquer que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em treva, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Só até aí, os irmãos podem tomar os assentos, em nome de Jesus. Meu Pai, mais uma vez, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito venha me conduzir nesta noite. Toma os meus lábios, meu Pai, para falar a Tua palavra, que não seja propriamente, Senhor, eu falando, mas que seja o Teu Espírito falando com a Tua noiva, Jesus. Nesta hora, alimenta as nossas almas e nos faça entender a Tua palavra nesta noite. É o meu pedido especial, meu Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e é algo muito importante para nós que seguimos a Deus, que estamos vivendo com Deus. Eu quero falar hoje sobre a importância da gente termos a convicção que nós estamos nele e que ele está em nós. É baseado nesse tema que eu quero pedir aqui, que o Espírito Santo de Deus nos leve a entender essa verdade. Irmãos, essa carta do apóstolo João, o apóstolo amado, é uma das epístolas que deixa a gente maravilhado ao lermos essa epístola. É uma das epístolas a qual o João nos ensina a importância da gente amarmos o nosso irmão. É nessa epístola que o evangelista, o apóstolo João, ele vai nos ensinar algumas coisas, algumas características de uma pessoa nascida de novo. Mas, a princípio, quando esta epístola ela foi escrita, ela teve um propósito. E o propósito foi de rebater, de combater, de refutar falsos ensinos que estavam se propagando no meio da igreja, que estava crescendo no meio das igrejas. E à medida que esses ensinos
vieram provenientes até mesmo de pessoas que se converteram, mas que se apostataram da verdadeira fé. Quando eu falo da verdadeira fé, é da verdadeira doutrina que foi ensinada por Cristo e os apóstolos. E o principal objetivo do apóstolo escrever esta carta à igreja, e não só em nível para a igreja na Ásia naquele tempo, mas também para a igreja universal em si, era o propósito de rebater os falsos ensinos que havia se propagado concernente à certeza da salvação, concernente à certeza da fé em Cristo Jesus, concernente à pessoa do próprio Cristo. Há quem diga que naquela época muitos haviam até negado, estavam negando o fato de Cristo ser Deus, o fato de Cristo ser verdadeiramente Deus, por não entenderem de fato a palavra de Deus. E é aí que João ele vai escrever esta carta para combater aqueles falsos ensinos e levar os irmãos a entender a verdadeira comunhão com Deus. Em que está baseada a nossa verdadeira comunhão com Deus? Agora entenda uma coisa: se isto foi uma ferramenta de Satanás naquela época para tentar fazer a igreja sair do trilho da verdade, se isso foi um instrumento de Satanás ou um meio pelo qual Satanás queria introduzir na mente dos cristãos daquela época a dúvida, a incerteza, eu quero que você entenda que os tempos se passaram, mas o propósito de Satanás ainda continua o mesmo. Sabe o qual? É fazer com que os cristãos, é fazer com que os servos de Deus, ele não desfrute de uma fé verdadeira, é fazer com que os servos de Deus não desfrute verdadeiramente de uma comunhão plena, de uma comunhão absoluta com Deus. Aí eu te falo uma coisa: isso não começou no tempo de Cristo. Capítulo 3, a serpente incorporada pelo diabo, ela vai ter um diálogo com Eva, e ela vai colocar Eva na parede. Ela vai dizer: olha, não é assim que Deus disse, porque Eva disse: não, de todas as árvores, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, exceto aquela que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, com o seu propósito maligno, ele foi e distorceu na mente de Eva, levou Eva a distorcer, a entender errado aquilo que Deus falou. E este é o mesmo propósito de Satanás, porque ele não quer que você alcance a salvação, porque ele não quer que você entre pelo estilo da verdade. Agora, entre essa refutação do apóstolo João, está 5 características e 5 evidências da verdadeira comunhão com Deus, e da certeza que eu estou em Deus e que eu estou em Deus e que Deus está em mim. Porque nunca se viu, irmãos, apesar de ter tanta propagação, tantas igrejas, tantos ministérios, mas nunca se viu um tempo com tantas pessoas apostatadas da fé. Hoje em dia, tem muitos ministérios abertos, tem muitas igrejas abertas, mas a verdade é que nem todos estão fundamentados na fé, na fé salvífica. Porque hoje, em muitos lugares, eu preciso ser sincero e falar, eu não sou covarde, o Espírito Santo bota eu falo. Hoje, muitos ministérios, não criticando ministério nenhum, mas hoje em dia, muitos ministérios estão levando as pessoas a se apoiar em uma fé beneficiatória. É aquela fé que faz as pessoas vir para a igreja, vir para a presença de Deus, baseado naquilo que Deus pode dar, baseado naquilo que
Deus pode fazer, não baseado na salvação, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para nos dar carro, não foi para nos dar casa. Se Deus der, tá bom, se Deus nos der, tá bom, mas o principal objetivo do Evangelho e da fé salvífica é a salvação da minha e da sua alma. Se você vier para a igreja baseado no que Deus pode te dar, eu falo como o apóstolo Paulo falou na carta aos Coríntios, capítulo 15. A gente somos os mais miseráveis de todos os homens se a gente só esperar em Cristo nessa vida. A nossa fé tem que estar baseada na nossa salvação, na nossa plena comunhão com Deus. E isso que acontecia no passado, devagarzinho entrou na igreja, devagarzinho se instalou na igreja, devagarzinho foi se filtrando na igreja. E hoje nós vivemos um tempo aonde as pessoas elas não têm certeza da salvação, aonde as pessoas elas não têm certeza que Deus está com ela, que ela está em Deus. Por quê? Por causa da proliferação de uma falsa fé, por causa da proliferação de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos profetas, que estão distorcendo a verdade de Deus em mentira. Agora, destas 5 evidências que o apóstolo nos trouxe dentro da sua carta, da sua epístola, eu quero falar sobre uma. É a evidência da fé obediente, guardar os mandamentos. Olha o que João falou, preste bem atenção. Olha o que João falou. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado em nós. E nisso nós temos o que? Certeza que estamos nele. Agora isso comunga muito bem com o que Jesus também diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Olha as palavras de Jesus. E Jesus respondeu e disse: quem me ama, guarda as minhas palavras, e é amado do meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas quem não me ama não guarda a minha palavra. Ora, a minha palavra, a palavra que eu prego, ela não é minha, mas é do Pai que me enviou. Sabe quando é que você tem verdadeiramente convicção que você está com Deus, que Deus está com você? É quando você guarda a palavra de Deus, é quando você obedece a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: se você está guardando a palavra de Deus, você tem a convicção da sua salvação. Se você está guardando a palavra de Deus, você está na comunhão com Ele e Ele está em comunhão com você. Olha o que Jesus disse: se Ele guarda a minha palavra, o Pai o amará, e nós viemos para Ele e faremos dele. Você não se alegrou e não deu glória porque você não pegou. Quando você guarda a palavra de Deus, Deus mora dentro de você. Jesus mora dentro de você. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você guarda a palavra, você é a casa de Deus. Se você guarda a palavra, você é morada de Deus. Agora, se você é morada de Deus, por que você está baseando? Por que você está temendo? Porque você às vezes não sente nada, porque às vezes você não sente um arrepio, porque às vezes você amanhece mal-humorado. Eu quero te dizer uma coisa: independente se você sentiu ou não, independente se você sentiu um arrepio ou não, mas eu quero te dizer uma coisa: se você é obediente, a tua fé tem que estar baseada nisso. Você sabia que vai ter dia que a gente vai acordar, a
A gente vai orar e não vai sentir nada. Você sabia que vai ter dia que a gente vem ao culto e a gente vai estar todo mundo adorando, sentindo tudo, e às vezes a gente não vai sentir nada? Aí a pessoa fala assim, porque hoje na mente, desde certo, muitos está baseado assim: se eu não sentir é porque não está comigo. Se eu não sentir nada é porque Deus não está aqui. Irmãos, nunca baseie a sua fé somente no sentimento. Baseie a sua fé no que está escrito. Se você está pautado a sua vida naquilo que está escrito, irmão, independente se você sentir ou não, Ele está contigo. Independente se você sentir ou não, Ele está com você. Ele está morando dentro do seu coração. Ele está morando dentro da sua alma. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aqueles que ouvem a minha palavra é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, veio a tempestade, veio a chuva. Foi grande o impacto sobre aquela casa, mas não a derrubou. Agora aquele que edificou, que ouviu a minha palavra, mas não guardou, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio a tempestade, e grande foi a queda daquela casa. Você sabe o que é que Jesus está falando aqui nesse texto? Quando a nossa fé está fundamentada, está pautada nos ensinos da palavra de Deus, nada consegue te tirar da presença de Deus. Nada consegue te afastar da presença de Deus. Você vira verdadeiramente o crente palmeira. O crente palmeira é aquele crente que vê o vento, vai para lá, vai para cá, mas ele não cai, ele não se frustra, ele não se apostata, porque ele está pautado na palavra, na verdade de Deus. Agora, o que é um crente? O que é um crente que está fundamentado sobre a areia? É crentes, é pessoas que fundamenta a sua fé, que apoia a sua fé em crenças alheias, em achismos, em falsos ensinos. Aí ele é como o apóstolo Paulo diz, ele é levado por todo o vento de doutrina. Ele não tem firmeza. Agora o crente que está verdadeiramente pautado aqui, na verdadeira doutrina. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a principal pedra de esquina. Aleluia. Você vai crescendo como edifício para a morada de Deus. Quando Paulo estava falando isso, que nós temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está falando claramente daquilo que foi ensinado pelos apóstolos e pelos profetas. Porque a verdadeira fé, ela se baseia nisso. Ela está alicerçada nisso. Se você está pautado na palavra, se você está guardando a palavra, se você está obedecendo a palavra, saia daqui nesta noite com uma certeza: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Pare de ficar pensando assim: que crente que sou eu? Eu sou um coitado. Você não, rapaz. Você é filho do Todo-Poderoso. Você é filho do grande Rei. Você é filho do Deus Eterno. E na hora que a trombeta tocar, se prepare, porque o encontro está marcado. Se prepare, porque esse corpo seu que hoje sente dor, esse coração seu que hoje sente mágoa, sente ódio, sente tristeza, ele vai ser renovado, e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Meus irmãos, quando o apóstolo João, ele diz que aquele que o conhece e não guarda os seus mandamentos, eu quero que os irmãos também entendam que João aqui ele não estava falando que nós temos que estar submisso à lei, submetido a obedecer à lei, porque na nova aliança
que manda é você amar a Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E crer em Jesus Cristo. Você sabia que é um mandamento na própria epístola de João, ele diz que isto é um mandamento, que você creia no nome de Jesus. Por que ele fala isso? Você sabia que na cultura antiga, o nome da pessoa falava o que ele seria e o que ele ia fazer? Você sabia que na cultura judaica isso era muito comum? Você quer um exemplo? Abraão. O nome Abraão era Abrão, depois foi mudado Abrão para Abrão, que significa pai de multidões. Não foi isso que ele se tornou? Você está vendo, você e eu que está aqui, você é filho de Abraão pela fé. Porque há quem diga que ser filho de Abraão é só aqueles que descendem de Abraão. Mas segundo o apóstolo Paulo, todos aqueles que manifestam a mesma fé de Abraão é filho de Abraão. Agora, quando se fala o nome Jesus, ou no original no grego Yeshua, você sabe o que significa este nome? O nome Jesus significa Salvador, Redentor, Libertador. Então quando você entende, irmão, entende aquilo que está escrito, e você entende o que Jesus veio fazer, qual é o verdadeiro propósito de Deus, você consegue desfrutar de uma vida plena de comunhão com Deus. Eu quero que as horas já não contam, mas eu quero convidar os irmãos a ficar de pé, com a permissão do pastor. Quantos entenderam a palavra de Deus essa noite? Edifique, irmão, a sua vida. Edifique a sua vida guardando a palavra de Deus. E você nunca mais ficará com aquela dúvida na cabeça: será que Deus está comigo? Será que eu estou com Deus? Não. Se você guarda a palavra, saia daqui esta noite entendendo: se você guarda a palavra, Deus está contigo. Aonde você estiver, Ele está contigo. Aonde você estiver, os anjos dele estão contigo. Aonde você estiver, o Espírito dele está com você. Se você o ama e guarda os seus mandamentos, glória a Deus. Erga a sua mão assim comigo. Diga assim: meu Pai, eu quero nesta noite te agradecer e te pedir, ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, a verdade da tua palavra. Ó meu Pai, está escrito no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso eu te peço, meu Pai, penetra a luz desta palavra na minha vida. Manifesta a luz, meu Pai, desta palavra na minha vida. Manifesta, meu Pai, o poder desta palavra na minha vida. Manifesta, meu Deus, a verdade e a essência, meu Pai, da tua palavra na minha vida. Porque está escrito, meu Pai, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Faça, meu Pai, com que a sua palavra habite ricamente em mim. Faça, meu Pai, com que a verdade da sua palavra habite ricamente em mim. Porque só assim, meu Pai, eu vou aprender a te amar verdadeiramente. Só assim, meu Pai, eu vou ser um crente firme. Eu vou ser um crente que te ama. Eu vou ser um crente que te adora em espírito e em verdade. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço: quem entrou aqui enfermo, quem entrou aqui com alguma coisa no coração, na mente, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que toda enfermidade abandone o corpo, abandone a alma, abandone o espírito dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Que todo mal que esteja no coração, na mente dessa pessoa, seja repreendida no nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, eu te peço, toca a vida de cada um nesta noite, com teu Espírito Santo, dando força
e entendimento, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, repreenda todo mal contra a família, contra o casamento, contra os filhos, contra a descendência. Repreenda, meu Pai, todo mal para a honra e para a glória do teu nome. E eu te peço, Senhor, enche o teu povo do teu Espírito, enche o teu povo da tua graça e os ensina, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Passo por hoje na igreja.